Ano após ano, sucedem-se os casos de crimes públicos denunciados através de vídeos amadores que se tornam virais. As imagens divulgadas nas redes sociais podem exibir violência extrema, como as agressões a um jovem em Coimbra ou o espancamento de 2 rapazes junto à discoteca Urban Beach, mas também podem revelar situações de bullying ou a falta de higiene e más condições alimentares nas cantinas escolares. Os casos multiplicam-se e levam a considerar que o uso generalizado de smartphones e o poder da net vieram por fim à ideia de crime sem castigo. E se é verdade que este tipo de vídeos e a reação da opinião pública levam as autoridades competentes a agir, também é certo que estamos perante um dilema jurídico entre o direito à privacidade e o dever da denúncia. Será que as imagens captadas por telemóvel podem ser aceitas como prova? Existirão limites para o uso deste dispositivo? A reflexão é feita agora, nas Aqui das Manhãs. E é isso mesmo que vamos fazer. Vamos dar início a uma reflexão que é cada vez mais pertinente. Para isso, reunimos um painel que passo a apresentar. Recebemos Marlon Queiroz, que é ex-segurança e autor do livro Máfias da Noite. O Marlon entende que nestas situações falta quase sempre uma contextualização. Um aplauso para ele. Obrigado. Bom dia. Contamos também com alguém que já nos costuma brindar com a sua presença, que é o Isidoro Roque. Ele é presidente da Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais, que defende que este tipo de denúncias deve ser tido em conta e aceito como prova de delitos. Um aplauso também para Faltava-nos, portanto, o nosso convidado. Exatamente. Faltava-nos aqui alguém que validasse do ponto de vista jurídico, por isso temos aqui connosco a doutora Sofia Matos, advogada que também tem, que nos visita frequentemente, como sabem, e que tem as suas opiniões sem medo e que nos vai ajudar a perceber os limites legais do uso do telemóvel nestas situações. Um aplauso para a doutora Sofia, claro, para toda a gente. Bom, vamos ao Marlon, que fez aqui este livro sobre as máfias da noite. Ora, justamente... Muito recentemente tivemos aí umas imagens que nos perturbaram todos muito. Verdade. E como se não chegasse a perturbar, julgo que foram o pretexto para encerrar um estabelecimento noturno, sim. Porque aquilo que se viu realmente era preocupante. Mas o Marlon considera ou não que aquilo que é gravado por um telemóvel pode ser prova para ser utilizado posteriormente numa acusação, numa... É assim, Júlia, a minha opinião como cidadão comum, que não tenho embasamento jurídico para falar da questão da privacidade, do que está nos decretos de lei em relação à proteção da privacidade, o que eu acho que o vídeo ele deve servir como peça, como parte de uma investigação. Mas deve ir a tribunal? Deve ser considerado como prova? Como prova do fato em si? Eu não sei, porque uma situação, um vídeo de 10 segundos, né, ele não revela o antes e o depois da situação, principalmente o antes. Não é? Então, um vídeo, ele pode ser útil, claro que é, mas ele não, na minha opinião, né, ele não pode servir como prova, não é? Como prova do crime em si. Vai ajudar, como vai ajudar se encontrarmos um fio de cabelo, por causa do DNA, saliva, sangue, mas acha, portanto, que aquilo tirado do contexto pode induzir um tribunal em erro, por exemplo? Porque vai ver só o óbvio, vai ver que neste caso... Estamos a ver aqui. Neste caso o que se vê, qualquer um de nós vai pensar, bem, estes seguranças não tinham nada que bater estes jovens. Não sabemos o antes. É isso. Ô, João, nessa questão específica desse caso, desse segurança que agrediu esse rapaz, é uma imagem muito forte, sim, para que o antes do vídeo possa servir como atenuante na pena dele. Ele vai ser julgado, acho que já foi. Isso aí não tem como, é muito forte, fere muita sensibilidade. Ou seja, esta gravação foi importante para mostrar o grau de violência de que este homem era capaz. Nesse caso foi, inevitavelmente. Todos nós vemos o vídeo, nesse caso foi, né? Ele teve uma atitude que eu não sei porquê, qual foi a motivação dele, ou se existe motivação para fazer isso, mas todas as pessoas perdem o controle da situação, todas nós. Nós falamos 20 vezes, eu falo, meu filho, abaixa a televisão. Abaixa a televisão, por favor. Tem uma hora, abaixa já a televisão. Você perde um bocado a paciência com o seu próprio filho. Sim, mas uma coisa é elevar a voz e outra coisa é pontapear a cabeça de alguém. Não, claro. No âmbito da noite, os
a sensibilidade para a agressividade, ela é muito aguçada, tanto do segurança como dos frequentadores, dos clientes. Agora não vamos discutir Sim. o papel dos seguranças sim. na noite, nós hoje estamos aqui a discutir outra coisa. Estamos a discutir se de facto, isto levado depois a tribunal, a doutora Sofia vai-nos Sim. dizer ou não se isto é uma importância ou não, se de facto o juiz deve considerar como prova ou não. Agora vamos para o Isidoro, que não sei se tem alguma opinião, se quer manifestar alguma opinião sobre esta prova enquanto careto, mas, por exemplo, no seu caso, uma das razões porque está aqui é porque, estando muito ligado ao movimento associativo das escolas, se não fossem as imagens que têm sido, de resto, do outro dia falámos aqui largamente nisso, se não fossem as imagens que foram captadas para alguns alunos sobre a má qualidade dos alimentos que são servidos em algumas escolas do país. Dizia que existia. Ou que existia, não tínhamos a confirmação. E agora temos. E agora, qual é a sua opinião? Faz sentido, essas imagens têm que valer alguma coisa, não é? São uma denúncia importante. São. Bom dia, antes de tudo. Bom dia. Nós começámos as denúncias há muito tempo. Isto não aconteceu agora no dia 9 do mês passado, não é? E já em 2013 tínhamos conseguido apresentar umas fotografias, mas não conseguimos chegar a este ponto porque não houve tanta partilha como aconteceu. Não se via uma agora. lagarta viva num prato a passear, não era? Agora não vimos. Não se via o frango cru, não se viam essas coisas. E nós, a partir de uma determinada altura, quando começámos a ver que as queixas dos miúdos não tinham qualquer andamento, não é? Claro. Porque o que nos respondia, são eles que são esquisitos e não querem comer e não gostam e gostam mais de ir ali a comer o hambúrguer à porta da escola ou no centro comercial. Nós começámos a fazer passar a ideia de, fotografem que nós assim conseguimos mostrar que afinal não são os miúdos que estão a mentir, não é? E a ideia foi passando e desta vez felizmente conseguimos que se fizesse disto uma notícia nacional. Mas não acha que também isto tirado um bocadinho aquilo que, como dizia aqui o Marlon, tirado do contexto, porque isto podia ter sido um prato qualquer em qualquer parte do mundo. Podia. Numa casa. Podia. Mas já eram muitos pratos, não é? Já eram muitos pratos em muitas casas e aí começamos a pensar que é um complô dos miúdos contra qualquer coisa, não é? Pronto, e eu não me parece que possamos ir por aí. Quanto ao vídeo e a fotografia servir como prova, neste caso muito concreto, o vídeo e as fotografias serviram para demonstrar que alguma coisa estava mal. E existem pessoas que ganham dinheiro para desenvolverem um trabalho de investigação e têm que ver se realmente aquilo é verdade ou não. Para nós é porque nós assistimos a isto diariamente, não é? Nós aqui, se calhar, podemos pôr isto em dois planos e a doutora Sofia depois ajuda-nos aqui a desempatar. O plano da prova e o plano da denúncia. Não só. O que estamos a falar com o Marlon é violência. O que estamos a falar com o Isidoro é consumo. A violência tem, de facto, uma narrativa, uma história, como o Marlon disse bem, há um antes, um durante e um depois, não é? E porque foi desencadeada por alguma coisa que nós não vimos e, portanto, que está fora daquelas imagens, embora as imagens sejam gritantes do ponto de vista da violência. No caso das escolas, da má qualidade da comida das escolas, o que está envolvido é um serviço, não é? Nós estamos a falar... Saúde pública. É saúde pública. Vamos lá, então, doutora Cia. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Bom dia. Nós temos, bom dia a todos. Bom dia. Nós temos que, porque aquilo que nos está a trazer aqui hoje é de facto até que ponto é que existe uma dicotomia entre aquilo que é a proteção dos nossos dados pessoais, a reserva da vida privada, aquele brilhante artigo da nossa Constituição que diz que todos têm direito à reserva da vida privada, ou que se aplica ao caso da reprodução mecânica ou da captação de imagens de um determinado tipo de crime, e aquilo que é a prova factual de uma determinada circunstância que neste caso tem a ver com saúde pública, que tem a ver com aquilo que os nossos filhos comem nas escolas. No primeiro caso. Portanto, estamos em dois planos completamente distintos. Estamos no plano do crime, que será aquele que eventualmente se vier a provar em sede de julgamento em relação às agressões que a miúdo tem vindo a público, que as pessoas captam as imagens. E pode ou não pode ser uma imagem destas, captada por alguém que está a assistir, ser utilizada como prova no tribunal?
como em tudo na vida, aquilo que nós estamos a assistir hoje em dia, quer num caso, quer no outro, com a captação de imagens em locais públicos, é aquilo que eu costumo chamar a privatização da investigação. Ou seja, o que nos deram os smartphones foi a possibilidade de, quando confrontados com a prática de um determinado crime, nós podermos, de imediato, conseguir captar alguma prova para o processo. E o que é que deve ser analisado casuisticamente? Isto não há uma generalização, nem pode haver uma posição de é a prática de um crime, portanto nós pegamos nesta imagem e isto serve de prova em processo penal. Não é isto que acontece, nem é isto que pode acontecer. Então, independentemente de eu considerar que, face à evolução daquilo que é os mídia e a difusão que os meios de Facebooks e etc. nos trazem, tem que haver uma adaptação da nossa legislação a esta captação de imagens. Mas isto não serve como uma prova testemunhal, porque se aquela pessoa... Pode servir, neste caso, que nós temos a captação de imagens no local. Vamos nos fixar aqui neste exemplo que foram passadas as imagens, que é o do Urban Beach. O que é que aconteceu? Houve a captação de uma imagem num local público. Como nós sabemos, a captação de imagens em locais públicos não é proibido. A questão é até que ponto é que esta captação de imagem de uma determinada pessoa pode ou não violar aquilo que é a lei da proteção dos dados pessoais, que é o direito à imagem. Claro. E aqui são razões imperiosas de justiça, que é a exigência da justiça que deve ditar se esta prova deve ou não ser admitida em tribunal. Porque imaginemos, por hipótese, uma circunstância muito simples. É captada a imagem, com esta imagem, de facto, consegue-se chegar à identidade dos presumíveis autores do crime e aquilo que vai acontecer é que, imagine-se que em julgamento nem as vítimas identificam o autor do crime, o autor do crime não presta declarações e aquilo que temos é a justiça fica com uma mão cheia de nada. Por isso é que eu digo... toda a análise deste tipo de processos deve servir, como dizia aqui há pouco, para despoltar o início de uma investigação criminal, porque não somos nós, os particulares, que devemos fazê-la. Nós aquilo que fazemos é privatizamos, no fundo, o início da investigação, dando dados à Justiça para que possa desencadear processos. E acontece neste caso de saúde pública, como em agressões corporais e outros crimes que levem a casos extremos de violência, como foi este o caso. Agora, como é óbvio, o que é que o Tribunal faz? Se considerar que determinada captação de imagens viola aquele artigo do Código Penal que nos diz que é ilícita a captação de imagens sem autorização, então o Tribunal aquilo que vai fazer é não utilizar. Eu costumo dar muito o exemplo, porque também está muito agora em voga, daquilo que foi o caso dos e-mails do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Porque as pessoas ficam muito espantadas a determinada altura como é que, tendo o Futebol Clube do Porto tido acesso, porque também é um meio de comunicação, não é? Tido acesso a determinado tipo de e-mails, se pôde desencadear este processo todo, mega processo dos e-mails do Benfica. E aquilo que eu explico às pessoas é simples. Os órgãos de investigação tiveram acesso ao conteúdo desses e-mails através de uma denúncia anónima. Mas esta prova em concreto, porque foi obtida de uma forma alegadamente ilícita pela entrada, daquilo que nós sabemos, nos servidores do Benfica, portanto, através de uma ação que é ilícita e é proibida por lei, não pode ser utilizada no processo. Daí o facto de terem sido feitas providências cautelares para se conseguir... Vou complicar isto um bocadinho mais. Vou complicar isto um bocadinho mais, porque... o que eu vou introduzir aqui uma coisa que tem a ver com a pessoa que vamos ter ao telefone, que não tarda nada, que é se de facto a possibilidade das pessoas serem gravadas em atos que não são aceitáveis do ponto de vista do comportamento. Ou seja, a possibilidade de haver um smartphone na mão de alguém, e agora há em todo lado, não é um travão para que as pessoas tenham mais cuidado em certas coisas que fazem. Ou seja, se isto não é também uma espécie de... elemento dissuasor. Elemento dissuasor de uma série de coisas, nomeadamente naquilo que se passava na noite, não é? De resto, eu não li ainda este livro do Marlon, mas vou ler. Porque o Marlon, pelos vistos, tem aqui algumas coisas para contar, mas, por exemplo, tenho a impressão que no caso que vamos agora falar, não havia smartphone
para conseguir. Julgo que já está preparado o telefonema para nós falarmos com esta senhora. Já está, portanto, temos ao telefone a mãe de alguém, a Ana. Segundo ela, o filho foi brutalmente agredido à porta de uma discoteca. Muito bom dia, Ana. Está a ouvir-me? Olá, bom dia, Júlia. Ora, muito bem, Ana. Há quanto tempo é que isto se passou? Vai fazer no próximo ano, em fevereiro, dia 15, Noite dos Namorados, 3 anos. 3 anos. Portanto, foi 2015. O seu filho foi brutalmente atacado à porta de uma discoteca por quem? Não foi à porta de uma discoteca, foi dentro da discoteca do Maine. Portanto, estamos a identificar o sítio e tudo. Portanto, e o que é que aconteceu? E o que é que aconteceu lá dentro? Foi abordado por um segurança, levou, sem haver qualquer hipótese de conversa ou de perguntar o que é que ele teria a fazer, levou um soco na cara e foi, com um nó de gravata, empurrado para o resto de chão do estabelecimento noturno e aí foi espancado dentro de uma sala com 2 seguranças a evitar que qualquer outra pessoa interferisse no espancamento. Portanto, pontapés no corpo, na cabeça. Ficou com sequelas o seu filho? Ficou. Ficou, portanto, mas houve um traumatismo craniano, não é? Sim, vários hematomas no rosto, nas costelas, nos cotovelos principalmente, quase esborrachados por tentar defender os pontapés que lhe tentaram... ninguém viu? Viu a discoteca inteira que ficou em pânico aos gritos. E alguém gravou? Gravaram, sim. Era, portanto, uma noite frequentada por miúdos, por jovens, e como eles hoje em dia têm todos a mania de filmar tudo o que vem, filmaram. Mas pedi por tudo para me facultarem as filmagens e tiveram medo. Funcionários do próprio estabelecimento tiveram medo. Alguém foi condenado, Ana? Alguém foi condenado ou não? Há de ser. Eu, portanto, abri o processo, já fomos a 2 audiências e a pena vai sair no dia 28 de novembro deste mês, para a próxima semana. Olha, acha que se tivesse tido acesso a essas imagens, enfim, o processo podia ter decorrido de outra maneira? Eu acho que sim, sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigada, Ana, pela sua... Deixa-me fazer uma pergunta só rapidamente à doutora Sofia. Acha que neste caso poderia pelo menos ajudar aqui a formar aqui a convicção do juiz, neste caso? E neste tipo de casos, se houvesse uma imagem? Eu costumo dizer que mesmo quando a prova não é considerada lícita, portanto é só o arranque, o impulso para a investigação, mas depois não é considerada no julgamento, o certo é que as pessoas veem. Um juiz viu. E, portanto, dá sempre, passa aquela imagem do grau da agressividade e do grau da violência que é colocada. Neste caso, aquilo que poderia ter acontecido era, de facto, talvez influenciar de alguma forma a moldura penal que viesse a ser aplicada, porque há agressões e agressões, não é? Portanto, há aquela agressão que é um mero soco ou uma mera estalada, que não deixa de ser uma agressão, e depois há aquelas agressões que são de tal forma violentas, como saltar a pés juntos para a cabeça de uma pessoa, que, obviamente, levam a uma consideração sobre a personalidade do agente diferente e influencia a moldura penal. Agora, temos aqui um caso que também acontece muitas vezes, que é as pessoas, na posse de uma prova que pode influenciar a aplicação de uma determinada medida penal, as pessoas têm medo e não há como obrigar essas pessoas, mesmo sabendo... Tem medo de quê, Marlon? Olha... Eu falar do medo que as pessoas têm é complicado. Eu posso falar do meu medo, né? Portanto, qual é o seu medo? Eu tive um ano tomar coragem para escrever um livro, porque o tema é polêmico, né? É um tema muito polêmico. É um bocado uma hipocrisia falar que o meu livro veio desvendar um mistério. Não, nenhum investigador da Polícia Judiciária... O que é que conta aqui? Que de facto há irregularidades? Há irregularidades? Vem contar que... Sim, há irregularidades, há atitudes criminosas que nenhum inspetor judiciário que leia o meu livro vai ficar surpreso. Portanto, quando eu cheguei em Portugal, a noite já existia. Eu simplesmente tive a coragem e a audácia de sentar no computador e contar as histórias da noite à minha maneira. Porque em outros meios de comunicação já contam as histórias. E eu li as coisas e isso não foi bem assim. Mas o Marlon foi segurança cá? Foi segurança, 10 anos. E o que é que viu? Violência gratuita por parte dos seus colegas ou não? Vi violência gratuita por parte dos meus colegas, vi meus colegas a serem baleados. Tenho um grande amigo que foi segurança e nessa altura eu ainda era, e foi uma coisa que demorou muito tempo
eu digeri essa imagem na minha cabeça, foi que nós estávamos em um número menor, foi uma situação que eu não pude evitar. Ele tá vendo essa reportagem agora, e eu saí de dentro do estabelecimento, ele saiu primeiro, fizeram uma espera ao meu colega no estacionamento de um evento, não foi aqui em Lisboa, e eu tive que presenciar 20 pessoas a pisotearem o meu colega. Alguém disse que eu defendo os seguranças. Não, eu não defendo a segurança, eu defendo a cidadania. Exatamente. Então, Claro. eu vivi o melhor. Eu vivi o melhor. É muito constrangedor para mim ouvir isso. Você defende a segurança? Não, eu não defendo a segurança. Eu defendo a cidadania. Deixa eu só concluir. Sim. Portanto, eu acho que a minha posição hoje, o meu livro fala de máfia, né? Máfias da noite, que eu defendo em todas as entrevistas, que máfia em Portugal não existe. Não existiu, não existe e nem vai existir. Aquilo que eu entendo de máfia. Se me perguntar por que o livro é Máfias da Noite, era porque o meio de comunicação, toda vez que eu estava assistindo televisão e falavam de seguranças envolvido com criminalidade, era a própria comunicação social que dava esse nome. Porque o nome do meu livro ia ser Consumo Mínimo Obrigatório. E eu disse, já que se for... Também dava. Já me disseram que eu errei na escolha. Não errou, Marlon, mas o que eu ia perguntar é outra coisa. Sim. De facto, ninguém está a dizer que existem santinhos de um lado ou do outro. Nós sabemos que existem frequentadores da noite. Aliás, existe uma noite muito escura, que é feita que não são estes miúdos, Sim. O problema aqui é quando se junta tudo, não é? É quando se junta estes frequentadores, como o filho da Ana, que estava numa noite de namorados, provavelmente, Sim, claro. com os colegas qualquer, de um curso qualquer. E existem outros frequentadores que vão apenas divertir-se, e depois há uma outra noite mais, digamos, mais pesada. Underground. É a palavra underground, que é feita de outras coisas, não é? Sim. E pronto, o problema é que quando isso tudo se mistura, porque as pessoas misturam-se nestes sítios, não é? Misturam-se, mas é muito importante frisar que o meu livro fala de máfia, fala de banditismo, certo? E segurança privada é uma outra coisa. Talvez eu teria que sentar no computador e escrever um livro só segurança privada. O que é segurança privada? É aquele meu ex-colega que geralmente trabalha de dia e faz segurança sexta e sábado numa discoteca, que põe a sua farda preta, põe o seu cartão do MAI e vai para a porta da discoteca, e tudo que ele vive tem a ver com discoteca. Não tem a ver com máfia. Mas as pessoas, os frequentadores frequentes de uma discoteca têm um bocadinho medo dos seguranças, ou não? Vocês são todos muito grandes, não é? Sim. Têm todos um ar intimidatório. E nunca sorriem, que é uma coisa que eu não percebo, estão sempre mal dispostos. Eu era referenciado por ser um segurança até muito risonho, porque o humor faz parte da minha vida. Sim, não imagino. Portanto, há aqui a criação de realmente uma atitude intimidatória, ou não? Não é uma atitude intimidatória. Por exemplo, se nós passarmos em frente ao Palácio da República, o guarda que está lá está muito sério, assim, com aquela coisa na cabeça, ele também não está a sorrir. Então, essa história que o segurança é mal encarado, isso é mito. Quando a PJ bate na sua porta e você abre a porta, eles também estão, olá, tá tudo bem, é mandado. Não é assim. Mas eles estão de cara tapada. Mas eles são a autoridade e os seguranças da porta são... Somos também. Também são a autoridade. Eu digo somos. Então, sendo a autoridade, não consigo compreender aquelas imagens, não compreendo todo. Aquilo é um ser humano. Aquilo é um ser humano cometendo um erro, não segurança. Aquele é um ser humano... Ai, Marlon, então vamos lá. Então vamos lá. Marlon, então ali era segurança ou era ser humano? Não, calma aí. O ser humano está incorporado numa profissão. Sim. Portanto, aquela atitude ali, eu consigo ver muito pior, basta você organizar um jogo Benfica-Porto. É pontapés na cabeça para tudo quanto é lado. E a PSP vai para lá com carrinhas, dá um tiro de borracha, solta um bomba de efeito moral e a segunda circular vira um inferno. Portanto... E se tivermos vídeos... E tem, já consegue-se há uns provar meses isso atrás, teve um vídeo de um grupo de PSPs também tentando se defender, agrediu um adepto. Portanto, o segurança... E também já vimos o contrário, as imagens dos polícias a serem agredidos. Vamos lá ver uma coisa, Júlia. Aquele rapaz não saltou com os 2 pés na cabeça daquele senhor por ser segurança. Ele talvez faria aquilo numa briga de trânsito. Mas estava no exercício. Estava no exercício da função. Então, tinha o cartãozinho. E que função é essa? Tinha o cartãozinho. Então temos que melhorar esses profissionais. Sem dúvida. É o Isidoro tem estado muito calado e ele veio aqui também falar. Fomos para a noite. Diga. Existe uma sensação de impunidade muito grande em Portugal que não é verdade. Isso não é estatística, isso é história que eu vivi e sei. Entre 2002 a 2010, todas as pessoas que trabalhavam na noite, na segurança privada, e tinham envolvimento com a parte underground da noite, foram presas. Quem não foi preso foi seriamente incomodado pela justiça. Eu estou a falar... Ou seja, quem fez infrações, sim. Eu não quero, nem devo citar nomes, mas das pessoas que trabalharam comigo, ou de pessoas que eu conhecia, que
cruzaram a barreira de uma porta da discoteca e fazer vigilância foram severamente castigados. Não há que a PJ faz muito jus pelo ordenado que ganha. Não pensem ao contrário. Ainda vai. Agora vamos ao Isidoro. Deixa-me ir aqui ao Isidoro, porque o Isidoro de repente viu-se... Porque as lagartas às vezes também são... Também dão a falar. As lagartas também fazem mal. Vamos ter, com tudo isto e estas imagens aparecendo e de facto vocês fazendo, mostrando documentalmente aquilo que andavam a dizer há uma série de anos, vamos ter melhor, já houve algum feedback, alguma reação? Sabemos que a escola tentou colocar um processo disciplinar à aluna que filmou. Isso aconteceu assim? E aí nós tivemos que falar na Constituição da República, exatamente, porque as pessoas falam na lei, não é? Estas coisas, os regulamentos internos, o Estatuto do Aluno, e esquecem-se da Lei Suprema da República Portuguesa, não é? E a República Portuguesa tem... Nós utilizamos o artigo 21, mas o 37 também dá, ainda há mais alguns para resolver este imbróglio, não é? O artigo 21 diz basicamente isto. No caso de não sermos defendidos pelo Estado, temos o direito de nos defender, inclusive usando a força. Ora, nós nem sequer chegamos a esse ponto. Os miúdos não chegaram e não partiram aquilo tudo, não é? Portanto, limitaram-se a tirar uma fotografia que provava que eles tinham razão e provava que até ali não tinham sido defendidos por quem tinha o dever de os defender. E isto é importante. E o mais grave no meio disto tudo é ter havido senhores diretores, não sabemos se foram exatamente eles, se foi alguém da direção, que em vez de aproveitarem esta oportunidade para melhorarem a comida nas escolas deles, não é? Passaram para o outro lado e passaram a tentar intimidar. E o exemplo é que, vocês sabem isso perfeitamente, hoje, quando tentam falar com algum pai que tenha publicado e que os filhos tenham sido sujeitos a ameaças ou tivesse havido tentativas de suspensão, esses pais hoje já não querem falar, não é? Por algum motivo será, não é? E nós chegamos à conclusão que tem havido muita pressão sobre quem fez as denúncias destas situações. Mas, por exemplo, um processo disciplinar à aluna que filmou a lagarta. Isso seria... Isso é porque o regulamento interno da escola não permite a captação de imagens, portanto, daria... Há um processo disciplinar, daí não há aqui um confronto ter havido a necessidade de invocar principalmente o artigo 21 da Constituição e dizer que a captação da imagem, ou seja, a nossa Constituição sobrepõe-se a todas as outras leis, nomeadamente aos regulamentos que regem o funcionamento de uma escola. E o que é que diz a jurisprudência? O que é que os tribunais têm praticado? Porque nós sabemos, nós temos dado aqui, demos aqui há uns meses, uma senhora que tinha sido filmada a encomendar a morte do marido, se bem te recorda. Depois, sei lá, quantidade de vezes e foi libada em primeira instância, mas depois foi condenada na relação. O que é que os nossos tribunais têm dito? Os nossos tribunais também se estão a adaptar a esta privatização da investigação. Esta é a verdade. Agora, se na convicção do Tribunal da Primeira Instância a captação de uma determinagem for ilícita e mesmo que sirva aquilo que são os fins das exigências da justiça, que é evitar que volte a acontecer e condenar aqueles que são culpados, e o Tribunal da Relação considerou outra coisa completamente diferente, tem a resposta. Ou seja, o poder discricionário na análise dos casos, a interpretação das leis, porque elas não são estanques, claro, elas carecem sempre de um juízo casuístico por parte de quem a aplica, leva a situações completamente diferentes. Daí a necessidade desta matéria ser regulada no Código Penal de uma forma mais adaptada aos dias de hoje, mais adaptada ao smartphone, se quisermos dizer assim. Porque se um tribunal pergunta a uma testemunha o que é que viu, se a testemunha viu e filmou, pergunto eu qual é a diferença, não sei. Há aqui um confronto de direitos, sim. A testemunha não está a mentir, não é? Porque todos nós, quando estamos em tribunal, temos que responder a uma palavra, jura dizer a verdade, juro. Agora, o que sabemos é que muitas vezes tal não é juro, não é assim. Até tenho aqui a imagem, ora veja. Mas eu não posso olhar para isso. Quando se consegue provar que há falsas declarações num processo em tribunal, uma testemunha está a responder e a faltar com a verdade, depois são levantados nos próprios processos crime,
crimes É grave. Isto é assim só em Portugal ou nos outros países? É assédio Em comprovado? todo lado, Júlia. As pessoas, quando estão a responder perante a Justiça, estão a ajudar a que já aplicada... Não era isso que eu estava a perguntar. Eu estava a perguntar se, por exemplo, as filmagens por telemóvel ou qualquer outro tipo de filmagem, noutros ordenamentos jurídicos são aceitos. Do ponto de vista penal, não sei, Júlia, confesso que não sei, mas do ponto de vista daquilo que se está a impor perante aquilo que é a lei penal, que é a proteção dos dados pessoais, agora na Europa, à semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos, é obrigatório ter-se maior cuidado com a proteção dos dados pessoais. Daí a necessidade de se alterar o Código de Processo Penal. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, para já temos as cidades cheias de câmaras de vigilância e, portanto, não estamos só a ser filmados pelo smartphone do... Mas isso há uma autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados para a e estava-me a lembrar, por exemplo, daqueles motins que existiram em Londres, em que mas o centro de Londres foi completamente vandalizado e só foi possível identificar quem tinha perpetrado o crime porque existiam essas gravações. Aí não havia proteção de dados. Não, Júlia, se a Júlia quiser filmar a sua casa, basta pedir uma autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados a fixar essa informação à porta, que é perfeitamente lícito captar as imagens e utilizá-las num eventual processo de crime. Claro. Agora, as pessoas que estão a ser visadas nas filmagens, desde que não seja num local público, porque aí pode ser captado, têm que o saber que direito estão a de ser ser filmados. informados que estão a ser... Sorria, está a ser filmado, não é? Está a tentar matar esta pessoa. Olha, dá-me licença, antes de matar, pode dar-me aqui a sua autorização para ter a certeza que eu posso mostrar depois. É complicado o cidadão realmente entender. Obrigada a todos. Gostámos muito da conversa. Um grande aplauso para os três. Eu tenho que ir à minha vida, não é? Vai trabalhar. Bem, a Júlia...